Mateus 24, versículos 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Oremos. Pai amado e bendito, diante da Tua palavra, Senhor, desse discurso tão marcante do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para ouvir do Senhor, para que o Senhor nos fale, Deus, nesse início do ano, acerca da expectativa que temos do fim de todas as coisas. Fala aos nossos corações, Deus, traz consolo e conforto, traz ânimo e vigor, que possamos ter coragem para enfrentar os desafios que se levantam como filhos de Deus, que possamos ter confiança no Senhor, de que o Senhor é fiel para guardar as nossas vidas e vale a pena, e que vale a pena servir a Ti e buscar viver em fidelidade ao Senhor, em uma vida fiel que honra ao Senhor, e a termos confiança e cuidado, pois os dias são maus. Fala aos corações, Deus amado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos presentes podem sentar. Embora hoje seja o primeiro domingo do ano de 2021, o primeiro culto de janeiro, o primeiro culto do ano, eu não falarei sobre o início do ano, mas sobre o fim de todas as coisas. Estou retomando hoje a série sobre escatologia, e eu dei esse tema escatologia e não Apocalipse, que embora eu tenha pregado muito mais sobre o livro de Apocalipse, eu também falei sobre Zacarias, falei sobre 1 Tessalonicenses, e eu quero me debruçar nessa mensagem de hoje, e por mais algumas, nesse discurso de Cristo, falando sobre o fim dos tempos, o discurso escatológico do próprio Senhor Jesus, antes de retornarmos, se Deus permitir, a Apocalipse, que faltam apenas 3 capítulos, 20, 21 e 22. Esse discurso do Senhor Jesus sobre o fim dos tempos, ele foi provocado por 2 perguntas feitas por 4 discípulos bem próximos, que vimos aqui no versículo 3. A primeira é: dize-nos quando acontecerão essas coisas. E a segunda, também no versículo 3, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Esse discurso de Jesus está registrado também em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. E lá em Marcos capítulo 13, o evangelista Marcos detalha quem são os 4 que perguntaram isso a Jesus. Vá lá comigo em Marcos, avance um pouco na sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos capítulo 13. Versículos 1 a 3, diz assim: quando ele estava saindo do templo, mesma ocasião, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará
pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Então vemos que Jesus saiu do templo em Jerusalém, o Monte das Oliveiras era próximo, mas tinha uma caminhada. Eles caminharam do templo, perguntaram para Jesus, eu imagino essa cena, os discípulos falando para Jesus: olha que belas construções, o templo era belíssimo, ele era grande, era todo suntuoso, muito bem feito, e eles olhando aquilo tudo. E assim, para aqueles que pensam que Jesus é aquele Jesus adocicado, que alguns falam hoje, né, de figurinha com coraçãozinho, não me parece muito com o Jesus que aparece aqui, que eles falam todo bonitos: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E Jesus fala para eles: vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eu imagino que eles tenham ficado quietos assim, meio, meu Deus, vou falar mais nada, deixa-me ficar quieto. E foram andando até o Monte das Oliveiras, e lá, particularmente, esses 4 discípulos muito próximos de Jesus, especialmente Pedro, Tiago e João, mas também André, lhe perguntaram, fizeram essas 2 perguntas que dizem respeito acerca do fim. Quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando acontecerá o fim de todas as coisas? Pois eles imaginaram que Jesus estava profetizando, como profeta que era Jesus, e é o Senhor Jesus, sobre a destruição do templo em Jerusalém. Então, quando vai acontecer isso e qual será o sinal da sua vinda? Quando e como? Quando que vai se dar tudo isso e como isso vai acontecer? Quais sinais que vão nos indicar que o fim está próximo, que a sua vinda, o seu retorno está chegando em grande poder e glória? E a partir dessas 2 perguntas, Jesus faz esse discurso do capítulo 24 de Mateus, está também em Marcos 13 e Lucas 21, e sobre o qual vamos nos debruçar nessa manhã, em parte dele, até o capítulo 14, até o versículo 14. E eu dividi em 3 partes, e botei 3 palavras, uma para cada parte, que acabam sendo palavras que eu acho muito propícias para o início de ano. Embora eu não valorize muito essa questão de ano novo e tudo mais, mas eu entendo que às vezes é uma época de reflexão, uma época de pensarmos sobre a nossa vida. E eu queria, a partir desses versículos 1 a 14, trazer 3 reflexões em cima de 3 palavras que nós extraímos aqui das palavras de Jesus: cuidado, coragem e confiança. Podemos pensar que 2021, como é o tema dado pelo pastor Roberto, que trouxe aqui no culto de Ano Novo, e está o banner bem grande ali na entrada da igreja, coragem para reconstruir. É um ano que tudo indica que teremos que ter coragem para avançar, mas Cristo também fala de termos cuidado, pois a vida cristã não é vivida como se estivéssemos num parque de diversões, como se estivéssemos brincando, como se estivéssemos como crianças na hora do recreio, se divertindo, mas é uma vida que traz muitos riscos para aqueles que querem viver de modo digno do Evangelho, mas que também demanda confiança. Então, essas palavras que não valem somente para o ano novo, não valem somente para o primeiro domingo de um ano, mas valem para toda a nossa vida cristã, eu creio que também são bem propícias para a ocasião que estamos no início de um ano. Cuidado, coragem e confiança. Então, vamos ao texto com essas 3 palavras em mente. Cuidado, 3:6, né? Cuidado, coragem e confiança. Versículo 4. Após a pergunta dos discípulos sobre quando acontecerá o fim, ou quando acontecerão essas coisas, e qual o sinal da vinda de Jesus, Jesus respondeu no versículo 4. Cuidado que ninguém os engane. Olha que curioso, olhe para mim, por gentileza. O que você esperaria que Jesus respondesse se você estivesse hoje diante dele, como estiveram Pedro, Tiago, João e André, fazendo essa pergunta? Senhor, quando vai ser o fim das coisas e qual o sinal da sua vinda? Essas 2 perguntas. O mais natural era que Jesus respondesse: olha, vai ser daqui a 100 anos, vai ser daqui a 3.000 anos, vai ser daqui a 2.200 anos. Ou olha, eu não vou dizer o tempo para vocês, mas os sinais que vão acontecer são esses. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar sobre os sinais e falar até de certa forma sobre o tempo, Jesus começa advertindo-os que eles tivessem cuidado. E aqui eu quero chamar nossa atenção, irmãos, porque não só nesse ano que se inicia, mas por toda a nossa vida cristã, nós precisamos ter cuidado, irmãos. A vida cristã é uma vida de riscos, é uma vida em que nós assumimos um risco porque nos entramos
num campo minado contra inimigos muito poderosos, como tenho exposto aqui nessas pregações sobre escatologia, especialmente sobre Apocalipse. O próprio diabo, a antiga serpente, o dragão lá do capítulo 12 de Apocalipse, odeia a igreja de Cristo. E ele tem os seus enviados, tem os demônios, certamente, mas ele tem o falso profeta, que aparece no capítulo 13 de Apocalipse, e também o anticristo. E ainda tem a grande meretriz, que é um sistema mundial que tenta afastar as pessoas da presença de Deus. Esses dias, com muita tristeza, testemunhamos a aprovação do aborto na Argentina até a 14ª semana. Isso é uma tragédia, irmão. Pessoas acham normal matar uma criança no ventre e dão as justificativas mais absurdas, dizendo que não, mas ainda não é uma pessoa. Foram por justificativas assim que os nazistas mataram milhões de judeus, porque consideravam que era uma pessoa. A diferença é que agora está matando no ventre. Eu tenho até livros que têm estudos sobre isso, eu tenho uma palestra sobre esse tema que possivelmente trarei esse ano, em algum momento, já tenho falado isso com os irmãos. As bases científicas para dizer a formação dos neurais, não sei o quê, é tudo furado, é furada. Se você mulher ou se você homem passou por essa experiência de ter abortado, você homem estimulou, peça perdão a Deus, isso gera marcas muito profundas, não quero jogar um peso sobre quem vivenciou isso, embora a gente condene vigorosamente essa atitude, peça perdão a Deus, receba o perdão de Deus, mas não podemos compactuar com isso. E infelizmente na Argentina isso foi tentado anos atrás e foi frustrado e agora passou até a 14ª semana, é uma tragédia. Essa história de que diminui o número de abortos também não tem base nenhuma, pelo contrário, aumenta e muito, mas isso é um assunto que a gente vai tratar no tempo certo. Só estou falando que há um sistema que acha que é natural matar crianças no ventre da sua mãe, que acha que é natural um monte de aberrações que temos hoje em dia e que odeia a igreja, porque a igreja de Cristo é o maior empecilho para o avanço dessas pautas que se dizem progressistas, mas são regressistas, porque matavam crianças lá no passado, quando entregavam crianças para serem sacrificadas a Deus como Moloque, e a igreja foi um bastião para que isso mudasse para uma civilidade, e agora estão querendo voltar ao tempo da barbárie e chamar isso de progresso. Então, há todo um sistema, irmãos, e nós, como cristãos, precisamos viver alertas. Não quer dizer que você vai viver triste, vai viver cismado, paranoico, mas nós precisamos entender que nós vivemos num mundo mau, num mundo que há todo um sistema que tenta nos oprimir, nos pressionar para não agradar a Deus, e se você não abrir os olhos para isso, pode ser que quando você venha abrir já seja tarde demais. Então, a primeira palavra que eu trago está logo no início do discurso de Jesus: cuidado que ninguém os engane. Se Jesus está falando isso, irmãos, é porque tem chance mesmo os seus discípulos aqui mais próximos serem enganados pelos erros desse mundo, pelos falsos profetas. Então precisamos estar de olhos atentos para não cair nesse engano, que tentam até enganar os eleitos. E versículo 5, Jesus continua assim: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e ele diz, e enganarão a poucos. Enganarão alguns, enganarão a muitos. Então Jesus está falando, olha esses dois muitos aí no versículo 5, muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então muitas pessoas hoje vivem enganadas por falsos profetas, por ensinos de demônios. Vá comigo lá em Apocalipse capítulo 13, somente o versículo 11, Apocalipse 13, versículo 11, diz assim, então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Quando eu trouxe para os irmãos esse trecho do livro de Apocalipse, eu falei que aqui chama a atenção, esse é o falso profeta, que ele tem chifre de cordeiro, ou seja, você olha e parece que está trazendo algo da parte de Deus, parece que está trazendo algo da parte do cordeiro, que é Jesus, mas ele fala como dragão, ou seja, as suas palavras são do diabo, são de Satanás. E como é que você vai identificar? Porque você vai olhar, tem cara de cordeiro, você vai olhar, tem cara de igreja, você vai olhar, tem cara de mestre, de um pastor fiel, às vezes tem um discurso
que é envolvente, que agrada os ouvidos, mas precisamos conhecer a palavra do Cordeiro, a palavra de Deus, para discernir que aquilo que está saindo dos lábios, mesmo de quem tem cara de cordeiro, não procede do cordeiro, mas procede do dragão. E só vamos discernir isso, irmãos, se nós conhecermos a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ouvir palavras do dragão, do diabo, da antiga serpente, e vamos achar muito bonitinho, e vamos ser enganados. É isso que Jesus está chamando a atenção. Cuidado, vão vir falsos cristos, falsos profetas, e vão enganar a muitos. Então, primeira palavra, cuidado. Eu tenho dito que a internet, irmãos, eu vejo como uma bênção. Especialmente nesse período de pandemia, eu vi como provisão divina. Nós podemos transmitir o culto, você que está em casa, poder acompanhar do seu lar a palavra de Deus, os louvores. Isso tudo é maravilhoso. E tem muita coisa boa na internet. Tem muito material excelente, excelentes pregações, estudos, muita coisa boa, louvores que nos abençoam. Às vezes você bota um louvor e fica cantando na sua casa, às vezes fazendo uma atividade, e aquilo alegra teu coração. Isso é muito bom. Mas também há muito risco, irmãos, porque tem muito falso ensino, a internet deu voz a todo tipo de pessoa. Há pessoas bem intencionadas que querem levar a palavra de Deus adiante, mas também há falsos mestres, há falsos profetas que estão enganando muitos, que estão dando muitos likes, compartilhando muita coisa, sem perceber que estão sendo enganados e instrumento de engano em outras vidas. Então, primeira dos 3:6 que eu quero trazer nesse dia, a partir desse trecho de Mateus 24, cuidado, não dá para viver uma vida cristã que glorifique a Deus de forma despreocupada. Mas eu assisto o que eu quiser na internet, eu assisto o que eu quiser na televisão, eu leio o que eu quero. Cuidado com o que você lê. Se tiver dúvida, nos procure. Mesmo livros, a gente recomenda, muita coisa boa que temos aqui, nós verificamos cada material, mas cuidado com o que você lê, cuidado com o que você permite que entre na sua mente, no seu coração. Então, primeira palavra, cuidado. A segunda, coragem, versículo 6, diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham o quê? Não tenham. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente vê tudo o que está acontecendo, a gente fica assustado, né, irmãos? Meu Deus, quantas guerras, quantas revoluções. Mas o que Cristo está falando aqui é que essas guerras, essas revoluções, esses terremotos, essas catástrofes, essas fomes, não são necessariamente um sinal do fim. A história, a gente voltar um pouquinho para a história, eu não sou historiador, mas você lê um pouquinho, você vê que, por exemplo, existe uma guerra entre cristãos, a Guerra dos 30 Anos, foi terrível, no século 17, salvo engano. Teve uma guerra nessa época, mais ou menos, também, que acho que durou 100 anos, a Guerra dos 100 Anos, não é isso? Os jovens aí que estão mais inteirados, aí, mais atualizados. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi terrível, irmãos. Pessoas foram dizimadas, a Revolução Comunista na União Soviética, em 1917, a Revolução na China matou milhões de pessoas, que constituiu a China comunista, outros ditadores genocidas. A Segunda Guerra Mundial foi algo terrível, irmãos. Hitler e outros trouxeram tantos danos, e muitos cristãos naquela época devem ter visto tudo que aconteceu na Alemanha, tudo que aconteceu na Europa, pessoas saindo até de países como o Brasil para ir guerrear lá na Segunda Guerra Mundial, e falou, agora Jesus vai voltar, agora chegou o fim, porque o mundo todo está convulsionado, está todo mundo guerreando contra todo mundo, e ainda não era, irmãos. Coisas terríveis aconteceram, mas ainda não eram, e exatamente como Jesus falou aqui, olha, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, outra versão fala de revoluções, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. Eu lembro quando teve aquele tsunami, eu esqueci qual foi o país, não sei se foi na Indonésia, que matou mais de 200 mil pessoas, um negócio horrível, fizeram até um filme que mostrava as ondas entrando, você vê aquilo agora é o fim, ainda não foi, e Jesus está advertindo quanto a isso. Tem muita gente, quando começa a acontecer um monte de catástrofe, se levanta e fala, o mundo vai acabar, aí não acaba, aí a pessoa inventa uma história, não, mas é porque na verdade eu quis dizer que é daqui a um pouco mais de tempo, não sei o quê, e fica um monte de gente seguindo, mesmo o cara falando as coisas, dizendo que vai cumprir, não cumpre. Cuidado com quem você ouve. Vá comigo em Lucas 21, no texto paralelo desse sermão
de Cristo, Lucas capítulo 21. Que Lucas nos revela uma outra dimensão que tem muito a ver com tudo que estamos vivendo. Lucas 21, versículo 11. Diz assim, Lucas 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Uma outra versão, a Nova Almeida atualizada, traduz peste como epidemias. Então diz que haverá terremotos, fomes e epidemias em vários lugares. E esse ano 2020 foi o ano de uma pandemia que não era vista há mais de 100 anos. Irmãos. E muitos estão pensando, agora é o fim. Não estou dizendo que não seja, pode ser que seja, ninguém sabe. Mas o mundo já vivenciou coisas até piores. No século XIV, a peste negra, por volta de 1370 e pouco, dizimou 1/3 da população europeia. Imagina isso. Quem vivia na Europa daquele dia, viu 1/3 da população sendo dizimada. Imagina, para a gente ter uma ideia, só para ter um parâmetro, se cada 3 pessoas que nós conhecemos, uma morreu. Imagina isso. 1/3 da população europeia, eles estimam que foi morto lá no século XIV. Foi a peste negra. Em 1918, 1919, teve a conhecida como gripe espanhola. Também um vírus tipo influenza, eu acho, que matou muita gente nos Estados Unidos. No Brasil foram 35 mil mortos, salvo engano. E dizem que, no geral, morreram no mínimo 50 milhões de pessoas na gripe espanhola entre 1918 e 1919. Alguns dizem que esses números podem chegar a 100 milhões de mortos. 50 a 100 milhões. Isso é uma coisa que o Covid está passando longe. Muitas pessoas no Brasil são estimadas que aproximadamente 200 mil mortos. Nos Estados Unidos, acho que o número é maior, mas eu não sei se chegou a 1 milhão de mortos ainda estimados no Covid, pelo menos até então. E até controvérsia se foi de fato todos mortos por Covid. Mas a gripe espanhola, de 1918 a 1919, matou pelo menos 50 milhões de pessoas. Foi uma pandemia de proporções muito maiores do que estamos vivendo agora. Eu não estou falando que o que a gente está vendo é fácil. Só estou falando para você não dar ouvidos necessariamente para todo mundo que vê o primeiro problema, a primeira guerra, a primeira epidemia, a primeira peste, já fala, agora é o fim do mundo, Jesus está voltando, porque muitas coisas aconteceram ao longo da história da humanidade, cumprindo o que Jesus está dizendo, porque Jesus falou, vocês vão ver isso, mas ainda não é o fim. E voltando lá a Mateus 24, chega o versículo 8, tudo isso será o início das dores. Um comentarista, o Tasker, ele fala o seguinte, que esses acontecimentos de guerras, rumores de guerras, a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, eles constituíram, ele diz, as prolongadas dores de parto de uma nova era. Então, o que Jesus estava falando é que chegou um novo tempo, um tempo em que o evangelho seria pregado por todo mundo, um tempo em que o evangelho seria disperso, começou ali na Judeia, na Palestina, e começou a se espalhar, e seria pregado até os confins da terra. Um novo tempo em que o reino de Deus chegou a esse mundo. E esses acontecimentos são um sinal de que o reino de Deus está avançando, que o mundo está convulsionado e que está caminhando para o fim. Mas a gente não sabe quando será o fim. E não é o fato de estarmos vivendo essa pandemia de Covid-19 que é uma garantia de que o mundo vai acabar agora em 2021. Pode acabar, Jesus pode voltar? Pode. Pode voltar agora, pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, mas pode voltar daqui a 1000 anos. Nós não sabemos, e esses sinais que estão aí não são suficientes para afirmarmos com certeza, como está aqui em Mateus 24, que com certeza é o fim dos tempos. Porque Jesus falou, virão guerras, virão terremotos, virão fomes, virão epidemias, já vieram ao longo dos 20 séculos de igreja, continuam vindo, e Jesus ainda não voltou, não sabemos ao certo quando ele voltará. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, seguindo aqui no versículo 9, e aí eu passo para o terceiro tópico, confiança. Falei sobre cuidado, 3 palavras, 3, 6, cuidado, coragem e confiança. Cuidado com a sua vida. Vida espiritual não é brincadeira. Se você levar a sua vida espiritual como se estivesse num parque de diversões, quando você se der conta de que não deveria fazer isso, talvez já seja tarde demais. Coragem, porque virão guerras, virão terremotos, virão muitas coisas para abalar a nossa fé e a nossa esperança.
mas precisamos ter coragem. Jesus falou, não tenha medo. O coragem é o inverso do não tenha medo. No inverso não, é o sentido positivo. Jesus fala, não tenha medo. O que significa não ter medo? Ter coragem. Então, Jesus, em outras palavras, poderia falar, ao invés de não tenham medo, poderia falar, tenham coragem, como a Bíblia fala em outros momentos. Então, tenha cuidado e tenha coragem. E o terceiro ponto, confiança. O que sustenta pessoas em meio às pressões da vida? O que sustenta pessoas em meio às dificuldades, pessoas que se mantêm inflexíveis nas suas convicções, mesmo passando por perseguição, por dores, por torturas? Fizeram uma vez uma pesquisa com missionários que trabalhavam em situações muito difíceis, plantando igreja em países onde há perseguição, passando fome, privações, passando dificuldades com a sua família em nome do Evangelho, para pregar o Evangelho, às vezes indo a tribos não evangelizadas, que não conhecem a Jesus, para falar de Jesus, passando muita privação, muita provação. E certa feita alguém perguntou para essas pessoas, o que faz vocês se manterem firmes, confiantes em Jesus, pregarem o Evangelho, mesmo passando tanta privação? E eles teriam dito, ou a maioria deles teria dito, a confiança de que haverá uma recompensa, a expectativa de que vale a pena fazer isso, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 fala que a fé é a certeza daquilo que se espera, o firme fundamento de coisas que não vemos. E alguns acham que isso é você acreditar que você vai ter um carro novo, que você vai ter uma casa na praia, que você vai conseguir o emprego dos sonhos. Você pode orar por isso, mas é algo muito mais profundo do que isso. Hebreus capítulo 11 fala de homens que sofreram para viverem para a glória de Deus. E no versículo 6 fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos que viver, irmãos, não barganhando com Deus, não pedindo a Deus e fazendo prova com Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas confiante de que Ele recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Assim como os missionários têm essa confiança mesmo pregando em lugares muito difíceis. Mas o que sustenta essas pessoas? Olha o que diz o versículo 9 de Mateus 24, esse versículo chega a ser chocante, irmãos. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Lê essa segunda parte para mim. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu fico pensando nessas igrejas que pregam um evangelho tão light hoje em dia. Não, você tem que vir para a igreja, que todos os seus problemas são resolvidos. Pare de sofrer. Por que tanto sofrimento? Como é que vai pregar um texto desse? Não pode pregar um texto desse. Jesus falando para os seus discípulos, vocês serão odiados. Quem vai seguir alguém assim? Quem vai seguir alguém que chega para você e fala assim, me siga e você vai ser odiado. Você vai ser odiada. As pessoas vão te detestar. É isso que Jesus falou, irmãos. Porque se você quiser glorificar e agradar a Deus, não tem como, você vai desagradar esse mundo e vai desagradar outras pessoas. Talvez quem odeie seja um familiar que não aceita que você se converta. Talvez quem venha te odiar seja um parente próximo que acha que você, por ter feito tudo que você fez no passado, você nunca vai poder ser um crente fiel, você nunca vai ter uma transformação de vida. Talvez quem te odeie seja um vizinho que fale, eu não aceito que esse cara fique indo para a igreja todo domingo, eu acho um absurdo, e comece a te perseguir. Talvez quem te odeie seja o seu chefe, que vai te perseguir, vai te botar em provação por você ser cristão e exigir coisa de vocês que não exige de quem não é cristão. Não sei, mas certo é que se quisermos glorificar a Deus com as nossas vidas, seremos perseguidos. O apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então Jesus tem tanto poder, a mensagem dele é tão poderosa, e ele tem tanto vigor para fazer com que os sigam, que ele fala isso, vocês serão odiados, e até hoje milhares e milhões de pessoas seguem Jesus e continuarão seguindo, porque ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e seremos odiados, mas o seguiremos até o fim. E mais, eles o entregarão para serem perseguidos. Hoje em dia tem os haters na internet, nas redes sociais, que são os caras que os politicamente corretos chamam de discurso de ódio. Fica falando, alguns se excedem, eu não estou falando que eu concordo com isso. Mas nós temos vários haters, teremos, se quisermos glorificar a Deus, não há como fugir disso. Mas o que Jesus está falando para eles é que eles devem ter confiança em meio à perseguição e à dificuldade. Versículo 10 continua, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Como se não bastasse Jesus falar, vocês vão ser odiados,
Ele também fala, vocês vão ser perseguidos, vocês serão traídos. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí eu volto ao primeiro tópico, abra os seus olhos, cuidado com a sua vida espiritual. E o versículo 12 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem uma experiência que foi feita por um homem, eu esqueci o nome dele, mas chamam de teoria das janelas quebradas. É muito falado isso em pessoal que gosta de estudar teoria política, econômica, que pegaram um carro e colocaram num lugar, um lugar carente, mais pobre, enfim, uma região, um bairro mais carente de recursos e tudo. Botaram um carro lá e o carro ficou lá, estacionado, ninguém falou nada. E aí quebraram a janela de um carro. Depois que quebraram a janela do carro, em poucos dias o carro foi totalmente vandalizado. As pessoas viram a janela quebrada, aí levaram um retrovisor, entraram, levaram o rádio do carro, levaram mais alguma coisa, em poucos dias o carro estava depenado. Aí fizeram a mesma experiência num lugar mais abastado, num lugar que o pessoal tinha muito dinheiro, botaram um carro, nada aconteceu nos primeiros dias, quebraram as janelas, e aí poucos dias depois, mesma coisa. Tanto rico quanto pobre, viu o carro que já estava quebrado, acabou de quebrar, acabou de destruir, acabou de roubar, levou tudo. Por que essa teoria fala? Que o ser humano, quando ele tem alguma coisa que já está meio bagunçada, ele tende a bagunçar mais ainda. Por isso que é importante a gente batalhar por civilização, por paz na cidade, que se você passa numa rua que está todo limpinho, organizado, você tende a manter as coisas em ordem. Mas quando está tudo bagunçado, cristão, nós não devemos jogar lixo no chão, mas já está tudo jogado, a pessoa acaba jogando, não que justifique, não deve fazer isso, guarda no bolso e bota na lixeira. Por exemplo, aqui no Anil, quando eu saio da igreja, dá um testemunho para você, um testemunho. Não venho para a igreja aqui durante a semana, estou estudando alguma coisa, eu saio com o lixo na mão e tenho que ficar catando, não tem uma lixeira aqui na rua, não tem nenhuma, uma lixeira, não tem nenhuma. O pessoal acumula o lixo junto do poste, uma coisa bizarra, e esse bairro ainda é melhor, assim, mais organizado do que muitos bairros aqui das adjacências. E aí quando a coisa começa a ficar bagunçada, tende a bagunçar muito mais. Então isso é da natureza caída humana. E o que Jesus está falando é que por causa do aumento da maldade no fim, por causa das pessoas valorizarem menos as coisas de Deus, por haver menos piedade, menos amor a Deus, por darem ouvidos mais a enganos, a ensinos de demônios, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança será aprovada, irmãos. A nossa perseverança em Deus será aprovada. Se vamos ser fiéis, se vamos honrar a Deus, mesmo em meio às janelas quebradas, mesmo em meio ao caos espiritual, social, econômico que estivermos vivendo. E o que Jesus fala aqui é que existirão aqueles que perseverarão mesmo em meio às dificuldades. E esses devem ser nós. Então, confiança. Como seguir a Jesus se ele fala que nós vamos ser odiados, traídos, alguns entregues à morte, perseguidos, presos? Como seguir a Jesus com tudo isso? Confiando em Deus. Então, primeira coisa, cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado como o que entra na sua mente, o que entra no seu coração. Cuidado, coragem, porque os dias são maus e não há sinais de que as coisas ficarão mais light. E confiança, porque vale a pena honrarmos e vivermos para a glória de Deus. E aí talvez você me pergunte, se guerras, revoluções, catástrofes, terremotos, pandemias, epidemias, doenças espalhadas pelo mundo, não são sinais garantidos de que Jesus está voltando? Será que existe algum sinal que nos dê uma certeza assim que Jesus vai voltar? E o versículo 14 nos indica que sim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A única coisa que Jesus amarra aqui ao fim é a pregação do evangelho a todas as nações. E aí agora eu vou dar a minha opinião, não sou dono da verdade, mas se você perguntar para mim, qual o maior indício de que podemos estar próximos ao fim? É a pandemia? Não, porque eu já falei de pelo menos duas, existiram outras, a gripe espanhola e a peste negra, que foram até muito mais devastadoras do que a Covid. Não, guerras não. Temos rumores de guerras, mas o mundo já vivenciou guerras muito mais dramáticas no século passado e em séculos anteriores. Revoluções, não, já vimos genocídio, morte em massa, o comunismo no século passado matou milhões e milhões de pessoas.
Mas há uma coisa nesses dias que me aponta que talvez a gente esteja caminhando para o fim. Porque com o avanço da informática, com o avanço da comunicação, as distâncias sendo reduzidas, o evangelho está adentrando regiões que jamais adentrou. E o sinal definitivo para a volta de Cristo é que esse evangelho será pregado em todo o mundo. E isso está caminhando, ainda não foi, mas está caminhando nesse sentido. Esse autor que eu citei, ele fala, o Tasker, o fim viria somente, como ele assevera explicitamente, ele, Jesus, no versículo 14 que lemos, depois da evangelização mundial. Viu aquelas coisas de Miss, né? Aquele discurso, um perdão da expressão, idiota. O que você deseja? A paz mundial, não sei o quê. Então, como cristãos, devemos dizer, o que você deseja? Deseja a evangelização mundial. Porque devemos evangelizar, porque temos que pregar o evangelho. E esse é o sinal definitivo de que Cristo vai voltar. E isso é o que nós temos que fazer. Então, as duas perguntas. Quando acontecerão essas coisas? E que sinal há de sua vinda? Depois de muitas coisas terríveis como tem acontecido ao longo dos séculos. E o sinal da vinda de Jesus será que o mundo inteiro será evangelizado. Todas as pessoas de todas as tribos, línguas e nações terão a oportunidade de ouvir o evangelho do Salvador. E ele virá em grande poder e glória e haverá o fim. Mas como está a sua vida? Que esse ano de 2021, e não somente esse ano, seja um ano em que tenhamos cuidado. Cuidado com o que entra nos seus ouvidos, cuidado com o que entra nos seus olhos, cuidado com o que entra no seu coração, cuidado até mesmo com o que sai dos seus lábios. Cuidado com o que sai dos seus dedos nas suas postagens. Coragem, pois os dias são maus e não parecem melhorar. E confiança, porque Jesus nos chama, e mesmo sabendo que seremos odiados, traídos, perseguidos, temos a confiança de que vale a pena servir a Deus, e que um dia encontraremos o nosso galardão e estaremos com o Senhor para sempre. E isso, irmãos, teve um preço de sangue, um preço alto, um preço que eu não poderia pagar nem você, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso faremos agora em memória ao Senhor, participando da ceia. Somos pecadores, não poderemos salvar a nós mesmos, mas em Cristo nós fomos perdoados, reconciliados com Deus, e um dia estaremos para sempre com o nosso Senhor. Como está a sua vida? O diácono Guilherme aqui, muito eficaz, já me passou aqui, a morte mundial de Covid estimada hoje já chega a quase 2 milhões de pessoas, 1.837.000 pessoas aproximadamente. É assustador, irmãos. Embora muito longe ainda dos 50 milhões da gripe espanhola, que pode ter chegado a 100 milhões, e também de 1/3 da população europeia, mas são números assustadores. 200 mil mortos no Brasil, como estimativa, é algo terrível, irmãos. Não estou falando que o Covid é besteira. É terrível. E precisamos orar por isso. Mas não é uma garantia, não é um selo. Agora sim Jesus vai voltar. Não sabemos. Mas cabe a nós termos cuidado com a nossa vida, sermos corajosos e confiarmos em Deus. Os irmãos que vão servir a ceia podem vir.